INSS, FGTS, Vale Transporte. Mas afinal de contas, quanto custa um funcionário? Meu nome é Gleice Vidal, sou contabilista da Sister Contabilidade e desde já peço para você se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas para que essa informação chegue a muitas pessoas e ajude bastante gente. O nosso assunto hoje é a dúvida de muitas pessoas. Muitas pessoas falam assim, um funcionário custa o dobro do salário que eu pago para ele. Será, gente? Vocês fazem ideia do quanto realmente custa um funcionário? A gente sabe que a empresa vai crescendo e aí não dá mais para trabalhar sozinho, né? A gente começa até a perder cliente por causa disso, porque você não dá conta, certo? Então eu vou explicar hoje para vocês direitinho como é que funciona, o quanto exatamente você gasta, né, quando você contrata um funcionário, tá? Quais são os deveres da empresa, né? Quais são os direitos, enfim, vou explicar tudo direitinho para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo básico. Quando você contrata um funcionário, vai fazer a folha de pagamento direitinho, o que você precisa pagar para ele, né? Quais são os direitos do seu funcionário, tá? Em primeiro lugar, você precisa saber que você precisa pagar o FGTS e o INSS. Isso em qualquer caso, tá? Em qualquer caso, são essas duas coisas que precisa pagar. Tem algumas outras coisas que eu vou colocar aqui para vocês que são casos variáveis, mas FGTS e INSS são coisas que todo funcionário tem, tá? O FGTS é uma despesa exclusiva da empresa, sua, né? Como empresário ou como autônomo que decidiu contratar um funcionário. O FGTS é o valor. Como que você sabe quanto é que você paga de FGTS? Você pega o salário do funcionário vezes 8%. Esse é o percentual que você paga de FGTS, que a sua empresa paga de FGTS para o seu funcionário, tá? Não é descontado nada do funcionário sobre FGTS. Muitas pessoas, elas têm dúvida, né? Elas acham que uma parte é a empresa que paga e uma parte é descontado do funcionário. Quando se trata de FGTS, não, tá? É uma despesa exclusivamente da empresa, do empregador, ok? Agora, no caso do INSS, é descontado uma parte sim do funcionário, tá? Esse desconto varia de acordo com o salário. Existe uma tabela progressiva de desconto. Normalmente ali, quando o salário é de um salário mínimo, começa com 7,5%, tá? Mas ele vai aumentando de acordo com o salário, o valor do salário do funcionário, tá? Nesse caso, o desconto, né, do funcionário é 7,5%, por exemplo, e a empresa paga 3%. Quando ela é Simples Nacional, tá, gente? Eu tô dando um exemplo assim do que acontece normalmente na Simples Nacional. Quando é lucro presumido, quando é um outro tipo de tributação, se você for autônomo, por exemplo, registrou alguém no seu CPF, daí paga bastante de INSS, tá? Não vou entrar aqui no mérito porque são cálculos complexos, né? Mas o que você precisa saber é o seguinte: é descontado uma parte do funcionário e a outra parte é o empregador que paga. Agora vamos lá. Muitas pessoas me perguntam também assim, Gleice, é obrigado pagar vale refeição, né? Vale alimentação? Depende, tá? Existem categorias que, de acordo com a convenção coletiva, que obriga, tá? Mas em geral é facultativo e os valores também variam muito. Normalmente é coisa de R$15 por dia, mas depende, tá? Cada sindicato estabelece um valor para vale alimentação. A mesma coisa acontece, por exemplo, com assistência médica. Normalmente a assistência médica e outros bônus, né, que a empresa ela oferece para o funcionário, que o empregador oferece para o funcionário, são assim atrativos para novos talentos, para pessoas brilhantes, né? Então assim, eu quero bons funcionários na minha empresa, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer bônus, vou oferecer coisas que eu não sou obrigada a oferecer, mas eu quero oferecer para que pessoas que trabalham bem, né, que são bons profissionais, venham trabalhar comigo, venham completar aqui o meu time, tá? Então, assistência médica é uma dessas coisas. Assistência médica, assistência odontológica, normalmente as empresas oferecem como algo a mais, mas não é obrigatório,
Outra coisa também importante que as pessoas perguntam muito e se confundem muito também. O vale transporte é obrigatório? Não é obrigatório? Como é que funciona? Mas se a pessoa ela não usa condução, ela usa condução própria, como é que funciona nesse caso? O vale transporte ele é sim obrigatório diante da lei, né? A lei obriga, se a pessoa ela mora uma quantidade de quilômetros do trabalho, ela é obrigada a pagar o vale transporte. Mas se a pessoa tem condução própria, o funcionário tem condução própria, isso desobriga a empresa a custear esse transporte, tá? Então esse transporte que a empresa paga, o que seria esse transporte? Seria justamente passagem de ônibus, tá? Passagem de ônibus que aquele funcionário gastaria, né, para chegar até a empresa. Se ele gasta 2, 3 conduções, a empresa tem que custear esse valor. Fazer a soma, né, do quanto ele gasta na ida e na volta e dos dias que ele trabalha, né, naquele mês. Tá? Se trabalha de segunda a sexta, vai fazer lá. Por exemplo, vamos supor que o funcionário gasta R$5 para ir, R$5 para voltar. Então, são R$10 por dia. Né? E aí, o funcionário só trabalha de segunda a sexta. Normalmente, depende do mês, né? São 22 dias úteis, 19 dias úteis, depende do mês. E aí vai pegar esses R$10 e multiplicar pela quantidade de dias que aquele funcionário vai trabalhar no mês seguinte, né? Normalmente você paga o vale transporte ou no último dia útil do mês ou no primeiro dia útil do mês seguinte, o mês que ele vai trabalhar, tá? Agora, se ele tem condução própria, aí não, aí a empresa está desobrigada, é ele que tem o custo do próprio transporte dele, da gasolina, enfim, tá? Outra coisa importante também que as pessoas se confundem em relação ao vale transporte é a questão do desconto, tá? Quanto que desconta do funcionário? Como eu te falei, o empreendedor, né, o empregador, aliás, ele vai pagar todo o custo do transporte, mas ele desconta 6% do salário do funcionário referente a essa condução, tá? É assim que funciona. Agora, outra pergunta importante também, que as pessoas me fazem bastante. Uniforme e EPI. É obrigatório? Não é obrigatório? Gente, uniforme em si não é obrigatório, tá? É um regimento interno, né? É uma coisa que a empresa, né, o empregador estabelece para a sua empresa. Se a empresa estabeleceu que todos os funcionários vão usar uniforme, a empresa ela tem que fornecer esse uniforme, tá? Sem custo para o funcionário. Quando entra esse custo? Quando o funcionário não tem, né, o cuidado, rasga o uniforme, enfim. Aí a empresa pode até estabelecer um valor, tá? Mas em relação a entregar esse uniforme para o funcionário, a empresa não pode fazer isso. Ela não pode estabelecer um valor porque é uma regra que a empresa impôs para que o funcionário usasse, ok? Agora, EPI é uma coisa obrigatória para muitas funções, né? Funções que envolvem risco de segurança para o trabalhador, então a empresa ela é obrigada a fornecer esses materiais, de equipamentos de proteção individual, tá? E também, da mesma forma como o uniforme, você não pode, olha, tá aqui, sua bota custa X. Não, tá? Lógico que quando aquele funcionário for desligado da empresa, for mandado embora, ele tem que devolver em boas condições de uso, né? Para a empresa entregar para uma outra pessoa usar novamente, tá bom? Existe uma coisa importante também, que é a questão da hora extra. Né, as pessoas também se perdem muito nessa hora de saber quanto pagar, como pagar a hora extra, né, banco de horas, enfim, é um assunto bem complexo, tá? A empresa pode sim estabelecer um banco de horas, mas ela tem um limite, né, para pagar essas horas para a pessoa, ou dar em dias ou em horas, né, para a pessoa, tá? Agora, falando de valores de hora extra, também depende do sindicato, tá? Normalmente se pratica 50% da hora. Então, a pessoa tem o valor de hora, né? E aí, para pagar a hora extra dela, são 50% a mais daquele valor da hora dela. Férias. Pessoas também têm bastante dúvida, né? Principalmente o funcionário, na hora que vai mandar o funcionário sair de férias, né? Fala assim, olha, a partir de tal dia você está de férias, o funcionário nem sabe, ai meu Deus, quanto que eu vou ganhar? E depois, quando eu volto sem dinheiro, como é que funciona, né? Na verdade, as férias seriam um adiantamento daquele período que ele receberia se ele estivesse trabalhando. Por exemplo, ele vai tirar férias no início de abril, né? Então, um pouquinho antes dele sair de férias,
ele vai receber o salário que ele receberia referente ao período de abril. E ele recebe também, por isso que quando ele volta, ele fala que está sem dinheiro, porque ele já recebeu, é um adiantamento, né? E também junto com esse adiantamento, né, com esse valor de férias, ele recebe também 1/3 do salário dele, né? Para que ele possa justamente ter um gasto assim fora, né? Vai sair, vai passear e tudo. Então esse 1/3 é para ajudar ele nas férias, tá? É fora do salário dele, para justamente ele poder extrapolar um pouquinho mais, tá? 13º, né, como todo mundo já sabe, é o valor do 13º salário da pessoa, né? Então seria como se tivessem 13 meses, não 12, né? Então ela recebe. E esse valor de 13º pode ser dividido em até 2 vezes, né? Normalmente se pratica 2 vezes. Tem pessoas que procuram diluir um pouco mais esse valor, mas normalmente se pratica em 2 vezes. O que é importante você saber? Até o dia 20/12 tem que ser pago a última parcela, tá? Então mesmo que você tenha diluído em 10 vezes, 12 vezes, até o dia 20/12 precisa terminar de pagar esse 13º. Agora uma dica muito legal assim que eu montei aqui, que eu acho que vai ajudar você bastante nessas coisas extras, né? Por exemplo, férias, 1/3 de férias, 13º e outra também a rescisão, se de repente aquele funcionário for mandado embora ou pedir as contas, aí precisa pagar a multa de fundo de garantia, como é que funciona isso, né? Então, normalmente pega a empresa assim de calça curta, né? Porque não se preparou, né? E fala assim, poxa, eu tenho que mandar meu funcionário sair de férias e eu não tenho essa reserva para pagar para ele. Como é que eu vou fazer agora? Então existe um esquema, uma dica que eu preparei aqui para vocês, que é um valorzinho que você pode guardar todo mês, e isso vai preparar um caixa específico para esse fim, né? Por exemplo, as férias você pode guardar, para as férias e para 1/3 de férias, né, as duas coisas juntas, você pode guardar o percentual de 11,11% do salário da pessoa. Então você pega ali o salário do seu funcionário, multiplica, né, vezes 11,11%, e aquele X que der ali vezes 12 vai dar exatamente o valor que você tem que pagar para ela depois. Então é um caixa que você vai fazendo até chegar às férias aí durante um ano. E aí quando chegar às férias você não vai passar dificuldade, porque já vai ter um fundo de férias lá guardado também para ela. E a mesma coisa no caso do 13º, né? Você pode guardar o valor de 8,33%, que vai dar o valor lá no final dos 12 meses, vai dar o valor que você tem a pagar também. E em relação ao FGTS, né, num caso que você tenha que mandar a pessoa embora e depois tenha que pagar a multa de fundo de garantia, o valor que você pode guardar aí durante esse período todo que ela está com você, não apenas 12 meses, mas todo o período que ela tiver com você, é o valor de 4%. Tá? Por que 4%? Porque você paga 8% todo mês, né? E a multa você vai pagar metade do que já está lá, guardado na caixa, né? Então, 4% ao mês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Depois assiste de novo e de novo e de novo, anota, né? Pega um papel, anota, que são coisas importantes aí para o seu dia a dia. Principalmente essa parte aí do esqueminha da reserva, é bem interessante, funciona muito bem e vai te ajudar a não passar dificuldade num aperto, né? Numa hora que tiver que fazer uma rescisão, na hora de pagar o 13º, na hora de pagar as férias, né? Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça também de se inscrever nas minhas redes sociais para você ficar atualizado sempre, tá bom? Até a próxima!